Você passou um ano na escola, não falou de Jesus para ninguém. Você passou quanto tempo naquela empresa? Nem oração por alguém tu fez. Paulo diz: eu sou devedor, eu estou em débito. Aí para terminar ele diz assim, ó, por que ele está em débito? 16, porque eu não tenho vergonha do Evangelho. E por que você não tem vergonha do Evangelho, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, paz do Senhor Jesus. Que chique. Meditemos em um texto da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Queridos pentecostais, apenas 15% dos 170 mil inscritos recebem os vídeos inéditos. Clique no sininho e ative agora a notificação para não perder as próximas pregações. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque eu desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Tomai o vosso assento, queridos. Pela segunda vez, estou aqui nesta igreja tão viva e eficaz no reino de Deus. Que bom ouvir o pastor contar um pouco da história de vocês. É sábio da parte de um líder saber a história do povo a ele confiado. Minha gratidão ao pastor presidente, o reverendo Iaci Pelais, a sua esposa, a pastora Leia Pelais, aos vices, na primeira vice-presidência, pastor Miguel, sua esposa, irmã Maísa. Jesus os sustente, vos dê graça e sabedoria cada vez mais. Pastor Rodrigo Lima, pastora Irene e todo o corpo de obreiros diaconal
que nessa igreja se esforçam para o crescimento e desenvolvimento da obra de Jesus. Missão com homens. Eu sei que não é fácil fazer missão apenas com homens. Quem lidera homens sabe da guerra, das batalhas, mas essa é uma noite em que Jesus quer despertá-los para a obra da pregação do Evangelho. E para isso é necessário se ter um compromisso com a igreja de Jesus. O texto que lemos está na carta que Paulo escreveu à iniciante igreja de Jesus em Roma. É provável que tenha sido escrita entre 57 a 58 depois de Cristo. Portanto, a última carta escrita antes de seu prolongado período de detenção em Atos 28. A gente tem nessa carta problemas a serem resolvidos na igreja, como em todas as igrejas locais, como em qualquer comunidade que se reúne como povo de Deus. E a esta igreja, Paulo escreve a carta teológica mais poderosa que ele pôde escrever. O maior compêndio teológico soteriológico, ou seja, acerca da salvação, da soberania divina e responsabilidade humana, está na carta aos Romanos. Não se sabe quem escreveu ou não se sabe quem plantou a igreja ali em Roma. O catolicismo ensina que o apóstolo Pedro foi o fundador desta igreja e que seu episcopado nessa igreja durou 25 anos. Tal tese não tem fundamentação bíblica nem histórica. Isso é para sustentar os dogmas e papados humanos, como sucessores direto da autoridade petrina, o que não são. Como podemos entender que esta igreja não foi plantada pelo apóstolo Pedro? Gálatas 2:9 diz que Pedro é apóstolo da circuncisão, ou seja, dos que são judeus. Roma é um ambiente gentílico. O ministério de Paulo é o ministério direcionado aos gentios, primariamente. Mas não foi Paulo quem plantou a igreja em Roma, pois ele sempre expressa o desejo de vê-los pessoalmente. Ele não poderia sempre expressar o desejo de vê-los pessoalmente se fosse ele o plantador desta igreja. Segundo, não foi Pedro quem plantou a igreja em Roma. Numa carta tão poderosa e rica, que no capítulo 16 temos vários nomes de pessoas influentes na obra de Deus ali, o nome de Pedro não ser citado. Em várias cartas que Paulo escreve, ele cita nomes, até de pessoas que para nós não tem tanta relevância na história da igreja. Sendo Pedro uma das colunas da igreja, como Paulo cita em Gálatas 2. Sendo ele o plantador da igreja em Roma, não citaria Paulo o nome de Pedro ao citar tantos nomes que compunham aquela igreja lá no capítulo 16? Seria uma falta de cortesia do apóstolo Paulo.
Cranfield escreveu o seguinte: uma vez que Romanos não contém referência alguma a Pedro, é praticamente certo que ele não estava em Roma no tempo em que Paulo escrevia, e que provavelmente até esse tempo ele nunca estivera lá. Então entendamos que a Bíblia omite quem plantou a igreja em Roma, mas o que importa é saber que alguém plantou, alguém falou de Jesus ali. E onde alguém planta a semente do evangelho, nasce ali um campo missionário. Essa igreja iniciante em Roma deseja receber mais de Deus, e Paulo diz que ele deseja estar lá para a eles pregar o evangelho. Paulo não precisaria tanto desejar pregar o evangelho ali, se Pedro, como apóstolo mesmo antes dele, lá já estivesse feito um trabalho de 25 anos, meu Deus do céu. Então Paulo deixa claro que há uma igreja iniciante, que precisa da força do seu ministério e dos dons que há nele. Quais são as lições depois dessa introdução até apologética para os irmãos que me escutam aqui e as mulheres aqui que fazem parte do trabalho diaconal e são esposa dos varões que estão escutando essa palavra? São as responsáveis por lembrá-los, por auxiliá-los, caminhando juntamente ao lado deles. Lembra da palavra lá do pastor Eliseu, vigia. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 8. Depois que Paulo faz a apresentação, ele agradece a Deus pela igreja. Primeiramente dou graças ao meu Deus acerca de vós. É uma igreja iniciante, o apóstolo é alguém maduro na fé. É uma igreja pequena e simples, o apóstolo é um homem grande, respeitado e conhecido. Mas ele consegue agradecer a Deus por aquela igreja, que tantos problemas tinha como qualquer igreja local. Mas ele se ergue e primariamente ele diz: a primeira coisa que eu tenho a dizer-vos é: louvo a Deus por vocês. Está na moda na geração em que vivemos se fazer sucesso, ganhar like e compartilhamentos, criticando a igreja, expondo a nudez da noiva do Cordeiro. Homens se estabelecendo não como aqueles que devem condenar as obras das trevas, como Paulo disse em Efésios 5, mas se sentindo no direito de zombarem, criticarem, editarem vídeos e fazerem com que netcrentes concordem com suas opiniões a respeito da igreja. É inadmissível você fazer parte de uma igreja local e seguir páginas de fofocas que desmerecem líderes e a igreja de Jesus. É hipocrisia da sua parte você dizer que ama a igreja de Jesus, mas você nunca lê, compartilha ou tem postagens louvando a Jesus pela igreja. Mas você está dando like em canais de desigrejados e youtubobos, que a única coisa que presta no canal deles é criticar a igreja, é ir atrás de defeitos e falhas que existem em nossas comunidades, e disso fazer o ponto crucial de suas argumentações. São covardes que, ao invés de saírem do nosso meio e nos deixarem em paz, saem de nós
e ficam pesquisando tudo entre nós para manter conteúdo em seus canais. Cadê aqueles que agradecem a Deus pela igreja? Se não fosse uma igreja plantada na sua comunidade, tu era ainda o quê? Um embriagado. Tu ainda era o quê? Uma perdida. Se não fosse a igreja, quando teríamos escolas públicas? Se não fosse a igreja, quando teríamos hospitais públicos? Se não fosse a igreja do Senhor, onde muitos que aqui hoje são cheios do Espírito Santo, são obreiros, são obreiras, qual seria a sua condição? Então por que agora que você amadureceu um pouco, cresceu um pouco, entende um pouco de tecnologia, estudou um pouquinho de teologia, sua missão é criticar a noiva do Cordeiro? Paulo, que é Paulo, começa dizendo: eu agradeço a Deus por vocês. Que dia você saiu da igreja louvando a Jesus por ela? Que dia você ligou o seu carro agradecendo a Jesus pelo seu pastor, pela sua congregação? Sabe por que tem filho de crente com ódio da igreja? Sabe por que tem filho de crente virando ateuzinho de net? Porque a gente sai da igreja jantando pastor. A gente sai da igreja falando mal de tudo e todos. E seus filhos estão entendendo que igreja não presta. E não é que a igreja não presta, é sua visão sobre ela que não presta. Porque os seus olhos estão embaçados, suas lentes estão sujas por aqueles que não fazem parte da igreja, mas se sentem no direito de criticar a igreja sem nunca ter pastoreado uma igreja. Não sabem o que é a história da igreja, não sabem o que é liderar departamento na igreja, não sabem o que é perdoar na igreja. Só existe uma igreja no Novo Testamento que Paulo não agradeceu por ela. Só existe uma igreja no Novo Testamento que Paulo não louvou a Deus por ela. Sabe qual? A carta aos Gálatas, a igreja na Galácia. Por quê? Porque se tornou judaizante, e a igreja que se torna judaizante está abrindo mão da graça, a guarda do sábado, o uso de talite, tocar chofar, vender a arca da aliança. Resgatar hebraísmo é pisar no sangue do Cordeiro, é desfazer do sacrifício de Jesus. A gente não precisa de tabernáculo dentro da igreja, Jesus já tabernaculou. A gente não precisa de candelabro na igreja, Jesus é a luz do mundo. A gente não precisa de arca da aliança, o Espírito Santo é a presença em nós. A gente não precisa do pão da preposição, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Tudo se cumpriu em Jesus. Fora isso, evangelho é simples, evangelho é seco, evangelho é cristocêntrico. Ai, que a minha igreja está cheia de problema, que misericórdia, porque você congrega lá. A minha igreja tem 5 probleminhas: Eliseu, Luan, Eliseu Filho, Esté, Emanuel. Minha igreja tem problemas porque eu estou lá, e os sábios estão lá para me aconselharem. Eu estou lá para orar pelos outros probleminhas. E assim a gente vai se ajudando, vai crescendo, vai segurando na mão um do outro, até a trombeta tocar e a gente alcançar as mansões celestiais. Eu dou graças a Deus por vocês. Segundo lugar, olha o que ele diz: eu dou graças a Deus porque em todo o mundo a vossa fé é anunciada. Qual é o modo que você tem para anunciar a sua fé ao mundo hoje? Nas redes sociais. Mas a gente entra nas redes sociais de alguns crentes, meu Deus do céu. Primeiro, ostentação.
como se a vida fosse fácil, como se todos fossem obrigados a ter suas conquistas, coisas que eram simplesmente para estar entre você e sua família. O que mais temos nas redes sociais? Filtros, que quando você olha a pessoa no Instagram é bela, quando vai ver pessoalmente o sangue do cordeiro. É a geração de hipócritas e mentirosos. O que temos nas redes sociais? Trollagem. Minha filha de 4 anos não tem celular, não fica em rede social e não assiste desenho em celular na igreja, nem em casa, é só na TV. Por que na TV? Porque ao chegar na igreja vai entender que na igreja não tem TV com desenho. Não sei onde ela aprendeu. Chegou para minha esposa e disse: mamãe, quer ir ao banheiro. A Luana levantou-se da mesa e a levou no banheiro. Quando chegou do banheiro, ela: não é nada não, te trolei. A Luana pegou pela mão, levou até mim e disse: meu bem, me levou no banheiro, me chamou para ir no banheiro, a levei. Quando chegou lá, disse que me trollou. Chamei a Esté, sentei, olhei nos olhos dela e disse: trollagem é mentira, crente não mente. Vou trollar meu pai, vou trollar minha mãe. E assim se desenvolve uma geração de desrespeito aos mais velhos, desonra para quem já viveu o nosso futuro. A Bíblia que me ordena ficar de pé diante da pessoa mais velha, ela me manda ficar em pé diante de qualquer autoridade. Nós zombamos, nós fazemos piadas e os crentes entram na onda porque é a nova trend. Qual é o modo do mundo conhecer a nossa fé hoje? Mais fácil, se não pela rede social. Jesus disse que quem cresce nele faria obras maiores do que a dele, não em essência, mas em alcance. O ministério de Jesus, 3 anos e meio, impactou a Palestina. Você consegue impactar o mundo dentro de pouco tempo. E quando eu chego na sua rede social, sabe como é que está lá? Tu não tem marido não, irmã, para olhar e dizer: para que essa língua de fora aí, vazinha? Eu agradeço a Deus porque a fé de vocês está sendo anunciada em todo o mundo. Quem é pentecostal aqui? Você sabia que o pentecostalismo é o maior movimento missionário do último século? Ok. Vocês cantaram aqui, nós cantamos: a Assembleia de Deus no Brasil chegou. Não foi? Foi. Mas desse tempo, de lá para cá, já não somos mais referência em pentecostalismo. Estamos em 3º lugar. Ásia, África, Brasil. O que aconteceu? Paramos de crer que o empoderamento do Espírito é para gerar missionários. E o pastor já falou aqui que Jesus estaria levantando pregadores, evangelistas e missionários aqui hoje. Mas o comum no pentecostalismo foi cheio do Espírito Santo, perde a timidez, perde a vergonha e prega o evangelho. Se depender de você, o evangelho alcança o mundo. Nos trancamos dentro de 4 paredes. E quando chega o evento, o congresso, a conferência, o missão com homens, Jesus, manda as almas, Jesus, manda as almas. Jesus diz: eu não vou mandar alma, eu não mandei você orar para eu mandar alma, eu mandei você orar para meu Pai enviar ceifeiros.
Deus, porque são poucos os trabalhadores. Então, em vez de orar, Jesus manda a alma, ora e diga: Jesus, me desperta, para que eu convide as almas, para que eu atraia as almas. Me dá um texto base para você ficar orando para Jesus trazer alma. E Jesus não mandou qualquer crente orar para ele mandar ceifeiro, não. Ele mandou quem? Ele ordenou os discípulos irem de 2 em 2. Aí a Bíblia diz que aos que estavam indo, ele disse: orem para o Pai enviar mais. Por que ele não manda qualquer um orar? Se tu não vai, se tu não faz nada, que moral tu tem para pedir para Jesus mandar mais gente para fazer o que tu nem faz? A vossa fé vai ser anunciada em todo o mundo. Então, em nome de Jesus, use suas redes sociais para falar não quem caiu, mas para divulgar quem Jesus levantou. Use as redes sociais e divulga a cura que aconteceu aqui. Eu dou graças a Deus acerca de vós, pois em todo o mundo a vossa fé é anunciada. Eu dou graças a Deus porque o Deus a quem sirvo no evangelho de seu Filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Primeiro, Paulo é grato pela igreja. E qual igreja faz Paulo agradecer? Igreja que faz a sua fé ser anunciada. E eu aproveito aqui e quero parabenizar a equipe de mídia. Só tem uma agora. Estava cheio aqui na estante, mas é para ouvir a palavra, né? Se sentaram. Por quê? Porque eles registram. Eles têm a missão de marcar corações. Eles têm a missão de preservar o que Jesus está fazendo. Então a igreja que faz Paulo agradecer é a igreja que prega. Se sua igreja é missionária, você tem muito para elogiá-la. O Deus a quem sirvo no Espírito, aqui dentro, no Evangelho de Cristo, é testemunha de como eu oro por vocês. Coisa linda, maravilhosa. Primeiro, ele agradece pela igreja. Segundo, ele ora por ela. O fato dele agradecer por ela não significa que ela é perfeita, porque algum netcrente aí assistindo essa mensagem no YouTube já vai escrever: mas quer comparar a igreja de Roma com a minha? Sim, porque a mesma igreja pela qual ele agradece, ele diz: estou orando por vocês. Não é porque eu estou agradecendo que vocês são perfeitos. Eu agradeço a Deus pela igreja, não porque ela é apenas, mas apesar dos defeitos que há nela. Porque igreja só é igreja por causa da graça. Mas olha o que ele diz: estou orando por vocês. Que dia você orou pela sua igreja? Lembra? Que dia você orou pela sua liderança? Lembra, irmã, que tu fica aí criticando as mocinhas da igreja, as jovens da igreja? Que dia tu colocou o joelho no chão, minha irmã, do ciclo de oração, e começou a falar: Jesus, a menininha lá, a fulana lá? Que dia tu orou por aquela irmã que está vestindo roupa de piricrente? Que dia tu orou por aquela irmã que caiu em prostituição, que engravidou na hora errada, aquela menina que caiu no lesbianismo? Que dia você chorou por ela? Ah, é mais fácil printar, é mais fácil ligar. Mica, tu não tá sabendo do babado. Não. Jeová não te chamou para ser fofoqueira, mas intercessora. Chorar por aqueles que caem. 1 João capítulo 5, João escreveu: se alguém vir seu irmão cair, ore por ele e Deus lhe dará vida. Que dia, meu irmão, você orou por aquele jovem? Que dia você chorou por aquele adolescente que caiu na prostituição?
que caiu na homossexualidade? Que dia você orou por aquele jovem que pregava, cantava, mas não prega e não ora mais? É mais fácil dizer: eu sabia, nunca fui com a cara, eu sabia. Se você sabia e não falou nada, é sua primeira culpa. A pessoa caiu e você sabia, a culpa é sua. Por isso que Paulo disse: Deus não vai cobrar de mim o sangue dessas almas para os quais eu preguei. Aí ele diz: eu estou limpo do sangue de vocês. Olha o que é o evangelismo, olha o que é o aviso. Se meu irmão está a caminho do abismo, eu preciso falar-lhe, eu preciso lhe mandar uma mensagem. A minha esposa me deixou sem graça anteontem, porque uma amiga dela me indicou um pregador. Falei: gostei não, não fui com a cara. Papo de casal. Falei: não fui com a cara. E não fique indicando para pregar aqui no culto que a gente dirige, não. Não vai vir não. Ah, pastor Eliseu, tá se achando? Eu falei: não tô me achando, eu tô achando nele mesmo. Não dá, não dá. Aí saiu o escândalo. Mandei print pra Luana. Olha aí, o pregador de sua amiguinha. Eu pensei que a Luana: amor do céu. Eu pensei que ela ia dizer: amor do céu, é o lindo daquele dia que você falou. Ela mandou assim: vou orar por ele. Eu vi a faquinha Tramontina. Parei o assunto na hora. Porque é isso que a Bíblia diz. Que dia você orou pela sua igreja? Que dia você saiu de casa assim, ó: Jesus, recebe o nosso culto hoje. Jesus, usa os músicos. Jesus, usa os dedos do técnico de áudio. Jesus, usa a banda, usa a orquestra. Guarda nosso pastor, guarda a pastora. Jesus, os grupos. Vai orando, irmão. Jesus, enche aquela casa com glória. Jesus, cura nessa noite. Batiza com teu... Não. A maioria de nós vem pro culto assim, ó: me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Cadê os crentes que choram pela sua igreja? Moisés chorava por Israel. Jeremias chorava por Israel. Abacuque disse: eu vou me colocar na torre de vigia. Paulo disse: eu sempre oro por vocês, sem nunca ter visto. Você já orou por uma igreja que você nunca teve lá? Eu só oro pela minha. Você já orou por uma igreja que você nunca teve lá? Por quê, pastor? Porque aquela igreja lá crê no que a gente crê. São nossos irmãos. É corpo de Cristo. Quando você ora aqui por uma igreja lá que você nunca viu, você demonstra amor, sabe que é a família de Jesus, todos somos irmãos em Cristo, e você crê na onipresença divina. O mesmo Deus que age aqui também trabalha lá. Eu estou orando por vocês, pedindo sempre em minhas orações que, pela vontade de Deus, Ele me permita ir ter convosco. Para quê, Paulo? Para que juntamente convosco eu seja consolado pela vossa fé, e vocês consolados pela minha fé. É o terceiro princípio que Paulo, em sua missão com Roma, nos ensina. A primeira é gratidão pela igreja. A segunda, orar pela igreja. Não só pedir oração na igreja. Terceiro, ele diz: eu tenho algo para compartilhar com vocês. Porque hoje, pastor, a maioria, que a igreja vai fazer por mim? O que ela pode fazer por mim? Tem gente que vem do ministério totalmente neopentecostal, aí chega na igreja, já quer ser presbítero, vice-presidente, pregador oficial. Não, chegou aqui com seus vícios, cala a boca, senta, aprende, vai comendo sal com a gente vai te analisando, você vai pegando o nosso perfil, daqui a pouco você vai crescendo aos poucos.
que a igreja vai fazer por mim? É por isso que está tendo vários tipos de propagandas para atrair as pessoas para a igreja. Sabe como eu vi um jovem, um líder de jovens, chamando jovens para vir ao congresso dele? Olha, eu sou todo peludo, mas eu prometo que se você vier para a igreja, eu vou me depilar todo. Olha o nível de propaganda. Um outro disse: nossa igreja é 70% moças e 30% rapaz. Venha para o nosso congresso que terão muitas moças lindas para você conhecer. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a chegarem na igreja, abrirem a mãozinha, sentar na poltroninha, ligar o arzinho, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não! Aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada crente que aqui congrega tem algo a oferecer, a compartilhar, a ajudar na igreja. Olha, o toque aí, a música poderia ser melhor. Que dia tu comprou uma pele para aquela bateria? Um jogo de corda para aqui. Eu tô falando você, que dia você fez a diferença? Olha, tá faltando alma, viu? A igreja está lotada de crente, não tem alma, misericórdia. Tu trouxe quantas? Olha, eu queria um curso teológico melhor na nossa igreja. Meu Deus, tinha que ter curso teológico na escola dominical. Tu tá onde? Olha o que Paulo diz. Projeta o texto para eu em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Olha o que ele diz no versículo 11. Eu quero ver vocês para comunicar algum dom espiritual. Eu tenho um dom e quero comunicar com vocês. Mas olha o que ele fala no 12. Juntamente com vocês, eu ser consolado pela fé mútua. Eu tenho para entregar e sei que a igreja também tem para me entregar. Eu não sou o melhor aqui. Não é porque eu estou em pé com o microfone na mão que eu sou a autoridade. Não, a autoridade aqui é o pastor da igreja. O máximo que eu sou aqui é autorizado. Eu tenho autorização para pregar a palavra. Mas isso não significa que só eu tenha algo a oferecer. Quando o primeiro irmão está cantando o hino da harpa, a graça está ali e eu vou receber. Quando alguém vai contar um testemunho, a graça está nele e eu vou receber. Quando alguém vai orar por mim, a graça está ali e eu vou receber. Aqui, irmão, um coopera com um dom espiritual para o benefício do outro. Paulo está dizendo: a igreja tem para me dar, mas eu também tenho para entregar à igreja. Eu te pergunto, que diferença você está fazendo? Com qual dom você está cooperando no reino de Deus? Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Mas a igreja tem. Um tem profecia, outro tem dom de visão, outro tem dom de línguas, outro tem interpretação, outro tem discernimento de espírito, outro tem dom de maravilha, outro tem um dom de mestre, um é pastor, outro é evangelista. E assim a gente vai crescendo, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Quando você vai para Romanos 12, outro tem dom de governo, outro tem dom de ensino, outro tem dom de misericórdia. Os dons estão aí. Então Paulo diz: é simples, é pequena, mas quando eu chegar aí, ela vai receber do que eu tenho, mas também vai compartilhar comigo o que ela tem. Juntamente seremos consolados, edificaremos uns aos outros. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Paulo, você vai pregar para nós? Vou. Paulo, você virá aqui nos instruir? Eu tento. Não é a primeira vez que eu estou tentando. Olha o versículo 13.
não ignore que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora eu fui impedido. Mas eu quero ter algum fruto entre vocês, como entre os demais gentios, porque a igreja era formada originalmente por gentios, ou seja, um público que não era judeu. Ele está dizendo: eu quero ir aí, e eu sei que terei algum resultado. Diga resultado. Varão, varoa, nunca vá para essa falsa modéstia, falsa humildade. Não se preocupe com o resultado. Se preocupe sim. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Mentira! Se Deus não quisesse quantidade, o pentecostalismo não seria o maior movimento missionário do mundo. Se Deus não quisesse quantidade, esse tanto de gente não estaria reunido aqui. E ele disse: muitos virão e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos! Se Deus não quisesse quantidade, Paulo não usaria a imagem de lavoura para a igreja. Se Deus não quisesse quantidade, Jesus não diria: eu vos escolhi para dar muito fruto. Eu quero resultado espiritual entre vocês. Como que não vai ter resultado, irmão? Eu prego esperando o resultado. Por quê? E eu vou provar na Bíblia. A palavra é fogo. Resultado, ela vai queimar no seu coração. A palavra é martelo. Resultado, ela vai quebrar o coração de pedra. Alguém entende isso? Deus habita no meio dos louvores. Então a gente canta e o resultado é Ele se manifestar. Então quando vocês forem fazer missões, preguem para ganhar alma. Orem para ganhar almas. Eu quero ter algum fruto. Primeiro, Paulo agradece pela igreja. Segundo, Paulo ora pela igreja. Terceiro, Paulo tem a dar, mas também tem espaço para receber do que a igreja tem. Quarto, Paulo espera resultado. Não é meta empresarial. Não são sonhos humanos. Ele usa o termo fruto. Ele está dizendo: eu não quero perder tempo. Eu não vim de Goiânia para cá perder tempo. Pregar por pregar. Eu abro uma live e prego. Você não veio de casa para cá. Tu não saiu de casa para dormir aqui. Sua cama tá top lá. Tu não veio de casa para ficar Instagram aqui, roubando o Wi-Fi da igreja. Não. Qual o resultado de você estar aqui hoje? No mínimo, saia daqui dizendo: Deus falou comigo. Eu quero ganhar alma. Eu quero fazer a diferença na minha igreja. Você não pode ser uma bênção para o mundo se você não é uma bênção na sua igreja local. Olha o que ele diz: dou graças a Deus por vocês. Diga, a igreja. Eu oro por vocês. Diga, pela igreja. Ele diz: eu vou ser confortado com vocês. Diga, na igreja. Aí ele diz de novo: eu sempre desejei estar com vocês. Diga, na igreja. Ele diz: eu espero ter frutos entre vós. Diga, na igreja. Só agora que ele vai para fora da igreja. Tá anotando a mensagem, amor? Sei, que eu vou pregar ela depois de novo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Só agora ele vai citar fora da igreja, versículo 13, projeta para nós, ó. Eu quero ter algum fruto entre vocês, como também entre os outros gentios. A partir de agora, ele diz: minha missão não é só dentro da igreja.
como que você vai projetar missão fora da igreja se você não tem nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma missão dentro dela? Ei, evangelista, pregador de rua. Evangelista, pregador de rua, termo comum. Tu tá aí fora ganhando alma, pregando o evangelho. Cumpra a sua missão, mas não vem criticar o mestre que prega aqui não. Ei, pregador de rua, faça a obra aí com coragem, poder e autoridade, mas não vem criticar o pastor que prega aqui não. Porque evangelista é evangelista, pastor é pastor. O evangelista tira a alma do mundo, o pastor tira o mundo da alma. De nada adianta você pregar o evangelho como evangelista aí fora, a pessoa vira as costas para tu e não vai congregar em lugar nenhum. O que adiantou? Filipe, em Atos 8, faz o trabalho de evangelista. Prega, prega, prega. E evangelista gosta de gente, irmão. Até o macumbeiro ele batizou. Batizou o macumbeiro. Quando Pedro e João chegaram dois pastores, Pedro e João, e perceberam que o macumbeiro nem salvo era. Mas Filipe batizou o cara. Porque nem sempre o evangelista tem o mesmo discernimento do pastor e do mestre. Quando Pedro e João chega, prega, ora, e o coração de Simão, o mágico, o macumbeiro, é revelado. Aí Pedro diz: seu coração está cheio de fel, de amargura e iniquidade, você não é salvo. Pedro e João vieram passar o pente fino. Então cada um respeita a missão do outro. O evangelista prega na rua, o pastor prega aqui dentro. O evangelista atrai, o pastor cuida. Quando? Quando a pessoa vira ovelha. Evangelista atrai bode, pastor cuida de ovelha. Então ele cuida da igreja e diz: eu quero também fruto entre os demais gentios. Gente que está fora de vocês, gente que não faz parte da comunidade de vocês. Por quê? Porque eu sou devedor. Eu estou encerrando agora, diga devedor. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que é o grego? É o sábio, o inteligente, o estudado. O que é o bárbaro? O que não é estudado, o ignorante. Por isso ele diz no próprio versículo, ele explica: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios quanto a ignorantes. Tem gente que Jesus vai colocar na faculdade. Para quê? Para pregar para o sábio, para mostrar para eles que não há conhecimento nenhum acima da palavra, sabedoria humana nenhuma acima da sabedoria de Deus, o verbo que se fez carne, Jesus. Pregar para sábios são os nossos jovens homens e mulheres capacitados a debater assuntos políticos. Então para com essa bobagem, crente não se envolve com política. Não, seja sincera, seja sincero e diga: eu não tenho habilidade para falar de política. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado a sábios. Vocês sabem o que é ideologia de gênero? Só gente sábia pode debater com quem se aprofunda na ideologia de gênero. Mas tem crente aqui que não sabe o que é ideologia de gênero. E quando vê alguém estudando, pesquisando, entrando na faculdade para debater e mostrar que a teologia de Gênesis é mais poderosa do que a ideologia de gênero, esses crentes não compreendem. Eu sou devedor, diz Paulo, a sábios, mas eu também sou devedor a ignorantes. Paulo está dizendo: eu vou pregar para quem tem um canudo, eu vou pregar para quem tem um certificado, eu vou pregar para quem tem informação, mas eu também vou pregar para o analfabeto. Eu também vou pregar para a pessoa que não sabe ler nem escrever. E aí? Isso é evangelho. Paulo é Paulo. Tem gente que tem essa habilidade. Qual? Para o sábio, você aprofunda o simples. Para o ignorante, você simplifica o profundo. Só que tem gente que só consegue pregar para sábio. É Daniel no palácio. Tem gente
que só consegue pregar a ignorantes. Ezequiel no cativeiro. E tem gente que prega para os dois. Paulo. Aí você só prega para sábio. É porque eu sou pregador de palácio. Aí você só prega para pobre. Você só prega para esse povo aí. É porque eu sou pregador de ignorantes. Eu sou pregador de cativeiro. Mas tem gente que Deus dá uma graça igual deu para Paulo, irmão. O cara prega para reis e para súditos, para gregos e para bárbaros. Ele é o mesmo Deus, ele pode fazer isso na minha vida, na sua também. Amém, galerinha? Agora, você repetiu a palavra devedor. Como é que a gente se torna devedor? Você pode falar para alguém assim, ó: ficar sem pagar é feio. Aí eu vou falar uma coisa e tu vai repetir de novo. Ó o que eu vou falar. Tem um monte de crente aqui que não prega o evangelho para ninguém. Aí agora você vai olhar para o lado e falar assim: coisa feia. Tá só negando o evangelho. Tá em débito. Você é devedor, primeiro, quando você pede emprestado para mim e não me paga. Quando eu peço emprestado para tu e não te pago, devedor. Isso é feio. Só que Paulo não pediu o evangelho emprestado para Jesus. Então não é nesse sentido que ele é devedor. Segundo momento que a gente se torna devedor é quando eu te entrego algo e digo: entrega para ele. Aí você pega e diz: bonitinho, e guarda para si. E aí, já entregou? Rapaz, tá lá em casa, depois eu devolvo, tá bom. E aí, rapaz, rapaz, esqueci, tá lá no carro. E aí, já entregou? Rapaz, toda vez que eu tô com a pessoa... É Jesus te chamou e disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Sabe qual é a desculpa? Ele fala: e aí, já pagou? Já entregou? Aí tu diz: é que eu não tenho dom. É que eu não fui chamado para isso. É que Deus manda outro. Pregar não é dom. Pregar é mandamento. Ide e pregai. Não é questão de dom, é questão de obediência. Então Paulo está dizendo: eu recebi o evangelho para transmitir a outros. E como tem gente para os quais eu ainda não preguei, eu estou em débito. Se Paulo, que é Paulo, maior plantador de igrejas, Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, Paulo, que Jesus desceu para chamá-lo pessoalmente, Paulo, que em 3 dias teve o que os discípulos demoraram 3 anos para ter, se sentia devedor. Imagine nós. Como que a gente consegue dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilos? Aí eu te pergunto: sua mente te acusa como acusava Paulo? Ou você desce para o porão e dorme de boa, igual Joninha? Mesmo sabendo que está em pecado. Porque tem gente que dorme em paz sem orar pelos seus filhos. Dorme em paz sabendo que passou a semana inteira e não abriu a Bíblia para eles. Dorme em paz depois de criticar, zombar, arrebentar com a igreja de Jesus. Como? Sua consciência já cauterizou. Você passou 1 ano na escola, não falou de Jesus para ninguém. Você passou quanto tempo naquela empresa? Nem oração por alguém tu fez. Paulo diz: eu
Sou devedor. Eu estou em débito. Aí para terminar ele diz assim, ó. Por que ele está em débito? 16. Porque não tenho vergonha do evangelho. E por que você não tem vergonha do evangelho, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que Paulo teria vergonha? Porque falava assim, ó. Jesus! Sabe do que lembravam? Um homem morrendo numa cruz. A morte mais vergonhosa que tinha. A morte mais humilhante que tinha. Aí o povo zombava. KKK. Como é que tu és salvo? Um homem morreu na cruz por mim. Todo mundo tinha vergonha. Aí Paulo, eu não. Eu não me envergonho dessa mensagem. O Império Romano caiu. Passaram-se 2000 anos. A igreja está de pé até hoje, cantando a mesma coisa. Deus enviou seu Filho amado. Aleluia. Deus enviou. Canta forte. Seu Filho amado. Fica em pé. Essa é a mensagem que a gente não se envergonha. Salvar. Toca mais alto. Na cruz morreu. Olha a mensagem. Por meus pecados, mas ressuscitou. Porque ele vive. Oh, aleluia. Não me envergonho dessa mensagem. Do meu Jesus. E quando enfim chega a ser, eu sei que a minha vida está Quem ainda ama a mensagem da cruz, quem não se envergonha do evangelho de Jesus, aquele que tiver vergonha de mim perante os homens, eu vou envergonhá-lo diante do meu Pai. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu vou confessar seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Se alguém perguntar se tu é crente, abra a boca e diga: sou nascido no fogo, cheio do fogo, e vou subir no fogo do Espírito Santo. Eu não me envergonho do evangelho. Porque é poder de Deus. Jesus está te dando ousadia, Jesus está te dando ousadia, Jesus está te dando autoridade.
Eu vou repetir para ver se a galeria levanta a mão. Jesus está te dando autoridade. As portas do inferno não vão resistir. Abra a boca e prega. Abra a boca e canta. Pega seu violão, toca e canta. Pega seu instrumento, toca e canta. Abre a sua rede social e fala de Jesus. Deixa zombar, deixa criticar. Pega seu carro, pega seu caminhão. Aumenta aquele volume e diga: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus breve vem. Oh, glória a Deus! Tem alguém recebendo o poder de Deus aí? Tem alguém recebendo a autoridade de Jesus aí? Seja revestida, seja revestido, seja revestida, seja revestido em nome de Jesus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, o calçado do evangelho, a espada do Espírito. Prega, prega, canta, conta a sua história, conta o que Jesus fez. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se tiver alguém aqui que se afastou do evangelho, mas quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. Por você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer conhecer o Deus de Paulo, o Deus dessa igreja. A gente ora por você. Não sei quem te convidou, mas você só está aqui porque o Espírito de Deus te atraiu. Se tem alguém que se afastou do evangelho, mas quer voltar para papai, pode não ter, mas a minha missão é te convidar. Sai do seu lugar, a gente vai orar por você. Desça da galeria, sai aí de trás, alguém vai te acompanhar. Mas Jesus vai mudar a sua história. Jesus te dá uma nova oportunidade. Jesus escreve o seu nome no livro da vida. Vamos orar por ele. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? A gente ora e Jesus transforma. Aleluia, 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 aleluia. Venha conhecer a verdade que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Tá vindo mais vida, vem com ela. Tá vindo, vem com ela. Tá vindo mais uma pessoa para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados, vem. Jesus tem paz para a sua alma. Jesus tem cura para a sua alma. Vem, seu testemunho vai ser impactante. Vem, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai impactar a vida de outras pessoas. Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo. Aleluia. Eu estou insistindo porque eu sei que o diabo insiste em te destruir. O diabo insiste em te manter longe da presença de Deus e do seu ministério. Aleluia. Igreja, estenda as mãos para cá. Pai, obrigado porque essas pessoas ouviram a sua palavra. O Senhor toca onde não tocamos. O Senhor entra onde não entramos. O Senhor faz o que não fazemos. Traz de volta esse que se afastou. Traz de volta essa pessoa que caiu. Resgata, Jesus, esses que estão com saudade da sua presença. Que coisa linda, essa criança diz que quer aceitar Jesus. Da boca da criança Deus suscita o perfeito louvor.
a perfeita confissão. Jesus está salvando, a igreja pode dar glória a Deus por isso. Vem para Cristo, vem para Cristo, mais vidas voltando para Jesus. Aleluia, aleluia. A glória da última casa será maior do que a primeira. A igreja está com a mão estendida. Cura essas pessoas, Jesus. Toca onde ninguém toca, Jesus. Entra onde ninguém entra, Jesus. Faz o que ninguém faz. Mais uma criança para Cristo. Traz vida, Jesus, a esta criança. Traz paz para a sua alma. Escreve o nome no livro da vida. Mais alguém voltando para papai? Aleluia, aleluia. Mais uma moça voltando para Jesus. São missionários, vão fazer a obra de Deus, vão dar trabalho para Satanás e vão trabalhar para Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Venha a Cristo, venha a Cristo. Vem porque Jesus te chama. Vem porque o seu ministério está de pé. Ainda que você tenha caído, a igreja vai orar. O pastor da igreja vai orar. O que a igreja ligar aqui é ligado lá. A igreja que vai cuidar, a igreja que vai instruir, o pastor que vai cuidar e que vai instruir, vai orar. Estenda as mãos, igreja. Jesus quer libertar, Jesus quer transformar.